passando os olhos das notícias, principalmente na área econômica, quem interessa diretamente é quem está ouvindo, né? O povão, né? Essa história de conversa fiada de política para cá, política para lá, ainda é muito cedo para se falar de política e, na verdade, o país precisa de socorrer grande parte do povo brasileiro que está numa situação lamentável. E mesmo assim, os políticos querem falar de política, a imprensa quer falar de política e não dá, né? O governo Bolsonaro precisa começar a governar, entrar em campo e começar a governar para acudir essas pessoas. Você pega a agenda do Paulo Guedes, não tem nada de aproveitável na agenda do Paulo Guedes. Quando ele vai para os Estados Unidos até melhora um pouco, não sei, ele dá uma olhada no dólar lá fora, com a empresa dele, ou coisa parecida e tal, e até melhora um pouco no Brasil. Mas a situação é terrível, o dólar continua subindo, os alimentos continuam subindo, o combustível, e aí é o mais grave. Combustível, quando líderes caminhoneiros sérios, aqueles que representam a classe, dizem que já há falta de combustível, o óleo diesel está sumindo, e quando já apregoam, na verdade mesmo, uma redução do preço do óleo diesel, que é impossível os caminhões continuarem rodando com o preço que está o óleo diesel, manutenção de caminhão e tudo mais. Eu acho que o motorista autônomo, aquele que tem o seu caminhãozinho, esse já desapareceu. Se não desapareceu, está próximo de. E as grandes empresas, ou elas não contratam, ou vão mandar embora mais gente. Então a categoria começa a falar em greve, eu já comecei a falar isso muito antes da categoria falar em greve, porque é o caminho natural, né? Os caras pararam o Brasil durante o governo Temer, a gente viu no que deu, né? Desabastecimento, estradas paradas, não foi legal mesmo, mas isso é assim em qualquer país do mundo, principalmente na Europa. França, por exemplo, Inglaterra, quando para caminhoneiro, meu Deus do céu. É que o cara tá mais do que no osso. É só no dele, pô. Não aguenta mais. A categoria não aguenta mais. Tirando a categoria dos caminhoneiros, que é vital para o Brasil, porque deles depende o preço dos alimentos, o preço de tudo. Os caras carregam as riquezas do Brasil. Na outra ponta, taxistas e motoristas de aplicativo estão desaparecendo, estão raspando o tacho. É uma corrida atrás da outra para botar combustível no tanque. Antigamente o cara falava assim, vou encher o tanque, vou rodar tantos dias. Não, agora enche o tanque de acordo com o passageiro. Enche o tanque não, bota R$25, R$30. Moedinha, o que tiver. E vai trabalhando no cheiro. Não estou vendo esperança nenhuma para o Brasil a curto prazo, em termos de preços, que é o que mais preocupa, de todo tipo de coisa. Se o cara não consome, primeiro que ele morre de fome. Se o cara não consome, ele morre de desilusão porque ele não está levando comida para casa para que a sua família seja alimentado. Mãe e pai já deixaram de comer há muito tempo. Eu estou mostrando isso, não é de hoje, para que os filhos comam. Gente morando na rua, meu Deus, todo dia é notícia de aumento da população de rua no Brasil. Quase 60 mil pessoas morando na rua em São Paulo. Imagine um dia como hoje, um frio terrível, sujeito sem agasalho, morando naquelas barraquinhas improvisadas de plástico ou com teto de isopor,
Demos no Brasil, gente, semana passada, uma senhora habitada numa casa, integrada numa casa, que é uma casa de brinquedo, de isopor. Porque foi despejada, não porque ela tinha casa própria, perdeu. Foi despejada com 5 filhos. Lamentável, não? Triste mais, e todo mundo que você entrevista na rua tem o olhar perdido ou chora de desilusão. Uma senhora casada há 20 ou 30 anos mais. Assim, olha, eu choro escondido do meu marido que ele tem problema e como ele tem problema eu não quero que ele fique nervoso, porque senão ele pode morrer. Chora escondido. Quanta gente está chorando escondido? A mulher do marido, o marido da mulher. Para não afetar um mínimo que existe de relacionamento. Porque onde há miséria, onde há fome, há no mínimo desilusão, aumento de casos de violência doméstica e é muito triste, muito triste. Os caras falando de feira de Dubai. Pô, o cara não tem direito nem de comprar tomate na feira livre. Quer falar de feira de Dubai. Olha, vamos a Dubai. A gente não tem nem mãe nem pai aqui hoje em dia e vai para Dubai. Feira de Dubai. O que nós vamos fazer na feira de Dubai? Não temos dinheiro para comprar nada. Absolutamente nada. Os nossos produtos estão sendo sacaneados cada vez mais pelo resto do mundo por causa de agressões ao meio ambiente e do comércio desigual, que se torna pior ainda com a pandeconomia. Estão isolando o Brasil. O Brasil, que é o terceiro maior produtor de alimentos, não consegue vender alimento porque esses caras que vendem alimento como a gente, Estados Unidos, França, não têm interesse que a gente venda alimento. Usam desmatamento ilegal que existe, garimpo que existe, apesar da nossa preservação ser muito maior que a deles. E eu repito, não é porque esses gringos acabaram com todas as florestas naturais do planeta que nós temos que fazer a mesma coisa. Mas nós demos, inclusive, combustível para que esses caras viessem com esse papo de meio ambiente e que realmente existe. Tem garimpeiro ilegal, tem madeireiro ilegal. Se botasse esses caras na cadeia, a situação ficaria melhor. Mas nem isso a gente faz, né? E alimenta que esses caras produzam um bloqueio, um embargo, só que invisível e canalha, pior do que Cuba, porque lá pelo menos é declarado o embargo americano. No Brasil não, no Brasil está existindo um isolacionismo invisível. Quase que totalmente visível agora. Estão fazendo um muro para que o Brasil não venda nada para lugar nenhum. Aí vem a notícia que a China tem crise de energia, e deve ter mesmo, né? Apesar de ter, acho que a maior usina do mundo, tem chinês pra caramba do mundo, tem 1,6 bilhão de chineses, então eles precisam de importar comida, mas já estão se precavendo, por exemplo, para plantar soja, produzir soja, o que ferraria o mercado brasileiro de exportação de soja, e é o nosso principal parceiro comercial. Se os caras consomem menos, tudo que é fabricado no mundo, a maioria, desde remédio a parafuso, vem da China. Não é? Então, o que o mundo se acostumou a fazer? Porque o mundo, do jeito que sacaneiam a gente, né, o mundo também foi sacana em relação à China. Do mesmo jeito que sacaneia você, que é o operário, você ganha uma grana que é uma porcaria, um salário que é uma piada. Sacanearam com a China também, porque a China, como tem muita gente, tinha mão de obra barata. Ainda tem mão de obra barata, gente pra caramba, precisa de trabalhar. E aí as grandes empresas mundiais
entraram na China e foram lá, fabricando o seu tênis importado, fabricando até carros importados. E o chinês, que não é bobo nem nada, é a civilização mais antiga que tem, os caras ficaram de zóio aberto do que eles estavam fazendo e aprenderam a fazer. Fazem melhor do que qualquer lugar do mundo, porque lá é que os caras faziam tudo, desde, repito, o tênis que você usa, camisa, roupa, relógio, até carrão. Então, eles aprenderam na indústria deles a fazer o tal parafuso, o tal relógio, o tal que custava mais caro. E os sacanas iam lá produzir um preço baixo e te vendiam um preço do mesmo jeito que era fabricado nos Estados Unidos. Os chineses aprenderam o caminho da roda, da pedra, sei lá do que, e hoje tem uma indústria que fornece tudo para todo mundo. E cobrando caro. Sequer tem. Pandemia, cadê máscara? Não tinha, só tinha lá na China. Equipamento de respiração, onde é que tinha? Na China. Porque durante muito tempo o povo chinês foi escravizado com mão de obra de trabalho que era uma verdadeira porcaria. E começa a faltar peça, começa a faltar peça para tudo, para geladeira, para ar-condicionado, peça para carro. Não é só peça de carro, não. E, além disso, há um desenvolvimento armamentista na China que pode, em tese, ser comparado ao desenvolvimento da época daquele canalha do Mao Tse-tung, que matou mais de 70 milhões de chineses de fome. Exportava tudo que produzia a China, como tem muita gente para comer, os caras morriam comendo casca de árvore e grama para fazer míssil, avião e daí por diante. E agora estão desenvolvendo armas hipersônicas. São esses mísseis que viajam a uma velocidade incrível, como a Rússia tem, os Estados Unidos têm, mas os chineses fizeram um teste de uma arma hipersônica semana passada que deixou atônita até a inteligência americana, que tinha ideia do que eles iam fazer, mas não com a capacidade que fizeram. Moral da história. Dólar subindo. Maior mercado nosso comprando menos a gente, que é a China. Os americanos também não estão lá muito assim com o Brasil, porque o Bolsonaro era amigo do Trump, arrumou rolo pra caramba, o outro cara foi eleito, então os caras olham a gente meio de lado. Ah, mas por que você está falando tanto de política internacional? Porque o mundo é um lugar só, compadre. Nós estamos no quintal do mundo. Nós dependemos desses caras todos aí. Se esses caras não comprarem da gente, nós estamos ferrados. Ferrados mesmo. Mas muito ferrados. Eu espero agora que eu tivesse razão, porque eu estou vendo chuva, tomara que chova de verdade, né? Porque na realidade aquele aumento de bandeira de 9,30, 9,40 para 14,30 kWh foi para que as elétricas ganhassem mais e porque houve incompetência do governo brasileiro em gerir, em gestar, como tudo. O governo Bolsonaro até agora não entrou em campo. Pegou um país quebrado desde a época do governo Dilma Mantega, criado pelo Lula, e piorou muito. Fez nada com esse Paulo Guedes aí. Ah, mas teve a pandemia. Sim, mas tem um cara competente que pensa no povo. Pensaria, por exemplo, a água está acabando. A gente já sabe que a água vai acabar. Usa essa maldita termoelétrica quando o preço do combustível que faz funcionar a termoelétrica está mais barato. Você teria mais água hoje. Campanha de racionamento, Bolsonaro, toma um banho por dia, toma um banho só de 1 minuto e tal. Se ele tivesse falado isso e o governo tivesse gasto dinheiro com isso em publicidade para avisar para o povo brasileiro, ou então pedir uma ajuda às emissoras ou coisa parecida, ao invés de ficar anunciando só uma emissora que puxa o saco dele, podia ter feito uma campanha para dizer, olha, vamos racionar agora que tem água
no reservatório, enquanto a gente usa as termoelétricas, que daqui a pouco vai faltar água, velho. Teria água dentro dos reservatórios hoje, mas eu confio em Deus. Olha, eu acredito em Deus, não tem nada contra quem não acredita. Absolutamente não tenho. Se o cara é ateu, mas ele cumpre com todas as leis do ser humano, tá tudo certo. Um cara é bom, não comete crime contra ninguém. Ele que escolha se acredita em Deus ou não. Eu acredito muito em Deus. Principalmente com esses políticos que nós temos hoje, eu passo a acreditar mais em Deus ainda. Mesmo porque não tem mais gente para acreditar, não sei em Deus. Ué? Então, eu acho que vai chover. Do jeito, São Paulo está chovendo desde madrugada, sábado choveu. Eu falei, olha, outubro chove, novembro chove um pouco mais e está chovendo mais que os caras esperavam. Estão falando que está chovendo na média, mas está chovendo já mais do que os caras esperavam. E dezembro tem que chamar Noé. E aí salva a pátria brasileira, porque tudo que faltava era a crise energética que o mundo está enfrentando. Né? Mas é crise energética porque o tempo está mudando. O clima está mudando muito rápido. Isso muito por causa da agressão do ser humano ao planeta, mas também por ciclo da Terra. A Terra passou por grandes extinções de espécies e não tinha indústria aqui, não tinha emissão de gás carbono, só tinha metano, que era peido de dinossauro. Não tinha mais nada. Então devia ter buraco de ozônio, que se tem por causa de vaca. Os caras falam que tem buraco de ozônio por causa de vaca. Imagina o dinossauro, um bichão daquele lá, dando um famoso pum. Né? Mas não tinha ação de ser humano predatória e o mundo ou ficava gelado ou quente demais. Houve grandes extinções sem a participação do homem. O ser humano ajudou nisso? Não, piorou pra caramba. Então, se a Terra estiver entrando em outro ciclo, vai entrar como sempre entrou e vai entrar pior porque o ser humano está destruindo o planeta mesmo. Mas não somos nós brasileiros que estamos destruindo o planeta. Tá? São principalmente esses gringos que acabaram com tudo que eles tinham de floresta e sem árvore o mundo não respira. Depende das algas do oceano que também estão morrendo por causa de plástico, porque o que tem de plástico no oceano tem mais do que em fábrica de brinquedo da Estrela ou de garrafa PET, que aliás, essas garrafas d'água ou coisa parecida estão cada vez mais finas, né? Eu estou desconfiado que eu compro uma marca de água aqui, que acho que não sei se é da Coca-Cola esse raio aqui, acho que é. A garrafa está cada vez mais cheia. Eu nunca vi, porque você compra um pacote de bolacha, o pacote de bolacha ele ficou pequenininho. Quando você abre, sai aquele ar que é perigoso você ser contaminado por alguma coisa aí, porque o que tem mais ar do que bolacha, café, tudo. É aquele velho grupo, né? Aquela grupeta de que a embalagem parece que é igual, mas tem menos coisa lá dentro. Não é? Lata, essas coisas é a mesma coisa. Agora, garrafa d'água cheia até o tubo que se abre e sai, por quê? Ou a água que está lá dentro não é a mesma, é ruim, porque os caras não queriam vender mais água pelo mesmo preço, eu duvido. Tem alguma coisa errada nisso aí. Achava bom fiscalizar essas águas que, vinha pela metade a garrafa. Você reclamava que, olha, tá faltando água. Agora os caras estão botando água até lá em cima. Se nós estamos em crise hídrica, por que estão enchendo garrafa tanto? Aliás, é uma dica para o Agostinho, viu? Quando o milagre é muito grande, o santo desconfia. Estou achando que... Eu falei para minha mulher já, falei, olha, os caras estão botando muita água nessa garrafa aí, deve ter alguma coisa errada. Ou estão afinando a garrafa, ou sei lá o quê. Tem coisa errada aí. Eu não acredito em nada dado de graça, principalmente numa crise terrível econômica como essa que a gente está passando.